pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, se cuidando e estudando bastante. Vamos para a nossa aula dessa semana. A gente vai continuar os assuntos que a gente falou na semana passada e eu vou deixar para vocês a correção dos exercícios da última aula. Vou passar uns exercícios dessa semana e aí na nossa próxima aula a gente corrige também, tá bom? Qualquer dúvida sobre os exercícios, entre em contato comigo, por favor, tá bom? Mas vamos para a nossa aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre a Reforma Protestante. A gente já começou a ver isso na última aula. A gente falou sobre o papel da igreja. A gente viu como a igreja era importante na sociedade medieval. A gente viu como a igreja, ao longo do tempo, ela vai perdendo prestígio com a cisma do Oriente, com alguns outros fatores, como a peste negra, e como as pessoas eventualmente vão começando a desacreditar ou a não dar mais tanta importância à igreja quanto anteriormente. E quando a Reforma Protestante ela começa de fato com os pensadores e os intelectuais questionando o papel da igreja e questionando algumas atitudes da igreja, essa situação vai se agravar. E entre esses críticos vai ter um cara que vai ser o mais simbólico, o mais marcante para essa reforma protestante. Esse cara vai ser o Martinho Lutero. A gente já falou sobre ele na última aula. No finalzinho, a gente viu que ele era um dos nomes que faria parte dessa reforma. Então, apesar de não ter sido o primeiro a se revoltar com algumas das atitudes da igreja, foi o monge alemão Martinho Lutero que, em 1517, influenciado por ideias renascentistas, lembrando que a gente já falou sobre movimentos do Renascimento, valorizava o pensamento, que valorizava o homem, critica publicamente a venda de indulgências. Então, o diferencial do Lutero é que, diferente dos outros, da maioria que criticava a igreja, o Lutero era membro da igreja, ele era um monge, ele fazia parte da estrutura da igreja. Então, para um monge criticar a igreja e suas práticas era realmente importante e impactante. Especialmente na Alemanha, a Igreja Católica gerava muita insatisfação, cobrando altos impostos dos camponeses e dos servos. Isso vai fazer com que a situação da igreja na Alemanha fique complicada. As pessoas não têm condições de pagar esses altos impostos que a igreja está colocando, então isso gera insatisfação. Lembrando que a gente teve a cisma do Oriente, onde a gente teve a divisão da igreja em duas partes: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. E aí, o Papa Leão X, buscando fazer frente à Igreja Ortodoxa, vai estimular a venda de indulgências. A gente já falou disso na última aula. A venda de indulgências era a venda do perdão, era uma das práticas que a Igreja promovia. E o objetivo do Papa, estimulando essa venda de indulgências, era justamente arrecadar fundos para construir uma nova catedral, que seria a Basílica de São Pedro. Essa basílica seria importante porque reforçaria o status da igreja e do Papa. Então, isso era simbólico para a igreja e a Basílica de São Pedro era uma construção importante e era um grande objetivo do Papa Leão X. Tendo isso em vista, essa situação de abuso de impostos, de venda de indulgências, para contestar tudo isso, o Lutero redige as 95 teses contra os abusos da igreja. Então, ele redige um texto, ele escreve um texto apontando 95 coisas, 95 pontos que ele discorda sobre o papel da igreja. E aí, ele vai lá e vai fixar esse papel justamente na Catedral de Wittenberg. From Luther's perspective, the sale of indulgences was leading people away from God. Before long, all the churches, palaces, walls, and bridges of Rome will be built out of our money. Why doesn't the Pope build St. Peter's out of his own money? He is richer than Croesus. He would do better to sell the basilica and give the money to the poor people who are being fleeced by these hawkers of indulgences. To address the problem, he invited an academic debate on the issue.
He began by writing 95 debate topics, or theses. Then, in the most iconic moment of the era, Luther nailed his 95 theses to the church door in Wittenberg. Esse trechinho é de um documentário chamado Martinho Lutero, a ideia que mudou o mundo. É bem legal, bem interessante. Quem tiver interesse de dar uma olhada, o link para o vídeo completo está aí na descrição. Tem um pouquinho mais de 50 minutos. Isso causa um burburinho, as pessoas começam a falar, o texto é recolhido e impresso e logo começa a circular por toda a Europa. É o primeiro fenômeno, assim, é a primeira coisa que foi viral, que explodiu na nossa sociedade, foram as 95 teses de Lutero. Uma coisa que começou numa catedral, numa cidadezinha na Alemanha, de repente estava espalhada por toda a Europa. Entre as teses do Lutero, ele aponta alguns pontos principais, como a extinção do celibato dentro da igreja. Na Igreja Católica, o padre e todos os representantes acima dele deveriam ser celibatos, ou seja, eles não poderiam se casar ou ter filhos, eles deveriam ter uma relação exclusiva com Deus. Então, para o Lutero, isso não era válido, ele era a favor da extinção do celibato. Ele também era a favor da manutenção de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Ele acreditava que a Igreja Católica tinha muitos sacramentos, que era um processo muito longo e cansativo, e que, para demonstrar a fé, o fiel só deveria passar por esses 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia, que já seria suficiente para ele provar a fidelidade dele junto a Deus. Outro ponto, e esse importantíssimo, é a substituição do latim pela língua alemã nos cultos. Então, as missas realizadas pelos padres nas cidades da Europa, elas eram feitas em latim, e a população comum não sabia latim. Então, muita gente ia para a missa somente pelo símbolo religioso de estar na igreja ouvindo um padre ou um bispo orar e rezar, porque muita gente não entendia as missas, porque elas eram feitas em latim. E aí, o Lutero era a favor da língua alemã nos cultos religiosos, para assim as pessoas poderem entender melhor o que estava sendo dito. A mesma coisa com os textos religiosos. A Bíblia, até então, ela não era traduzida para outras línguas, ela era em latim. Então, quem podia ler e interpretar a Bíblia eram aqueles que sabiam latim. E a grande maioria da população comum não sabia, só aqueles membros da igreja. Então, a igreja utilizava isso do jeito que ela achasse mais conveniente. Então, o Lutero também era a favor de que a Bíblia fosse traduzida para que a população pudesse ler e entender o conteúdo sem precisar de um representante religioso. O Lutero também dizia que a igreja não era fundamental para a salvação. As pessoas deveriam ser boas, deveriam realizar bons atos, e que a igreja não necessariamente era o bastião da salvação. As pessoas poderiam sim ir à igreja, mas isso não era fundamental para elas serem salvas. Liberdade para interpretar a Bíblia entra justamente no que eu estava falando. A Bíblia e os textos religiosos eram escritos em latim, então a população comum não conseguia entender o que estava escrito. Então a liberdade para interpretar a Bíblia estava justamente em traduzir essa Bíblia para outros idiomas, para que mais pessoas pudessem ler e interpretar do jeito que achassem melhor. O Lutero também era a favor da subordinação da igreja ao Estado. Numa sociedade em que a igreja era soberana, no que a igreja era poderosa, tinha muita influência, era basicamente o Estado, ou seja, o governo, se submetendo à igreja, enquanto Lutero acreditava que deveria ser ao contrário. A igreja, ela deveria se subordinar ao Estado e não ao contrário. E aí a gente falou em como as ideias do Lutero e as 95 teses dele se difundem rapidamente. E um grande fator que serviu para essas ideias se difundirem rapidamente foi justamente a imprensa criada pelo Gutenberg. Johannes Gutenberg foi um cara que inventou a imprensa. Era tipo uma impressora na época. Como é que os textos eram feitos antes dessa imprensa? Tudo era manuscrito. Se você quisesse copiar um texto, você tinha que ir lá e escrever ele de novo.
Com a imprensa, você, através de uma máquina, você realizava esse processo de cópia. E isso permitia que as cópias fossem feitas muito mais rapidamente e se espalhassem muito mais rápido também. E foi o que aconteceu com as 95 teses do Lutero. Quando a imprensa estava sendo desenvolvida, o Lutero estava publicando as ideias dele. Então, de alguma forma, essas 95 teses do Lutero chegaram na mão do Gutenberg, e aí, através do uso da imprensa, isso começou a se multiplicar muito rápido, e aí várias cópias começaram a circular por toda a Europa. Graças a isso e ao alcance que o Lutero teve, várias pessoas poderosas começaram a apoiar ele. Senhores feudais, ricos comerciantes, príncipes, todo mundo ansioso pela ideia de mais liberdade e de se livrar da autoridade do Papa. Lembrando que a decisão do Papa deveria ser aplicada e seguida fielmente. E muitos membros da sociedade estavam ansiosos para ter mais liberdade, para não ficar ali preso à autoridade do Papa e à vontade dele. Pode-se dizer que o Lutero ele foi como se fosse a primeira celebridade. Quando ele conquista esses estudos e além desses ricos, senhores feudais, príncipes e essa galera, os camponeses também passam a apoiar o Lutero, porque eles acreditavam que ele seria o condutor de reformas sociais. Ou seja, esses camponeses acreditavam que o que o Lutero estava fazendo era só o começo e que logo ele ia começar a apoiar reformas sociais, ele ia começar a apoiar os mais pobres e fazer com que eles fossem valorizados junto à sociedade. Apesar de esse não ser o objetivo do Lutero. Mas esses camponeses acreditavam no Lutero e, graças a isso, passam a apoiar ele também. Então, grande parte da sociedade comum está apoiando o Lutero. Ricos, pobres, comerciantes, príncipes, camponeses, todo mundo. O único grupo que é contrário ao Lutero é a Igreja. E aí, eventualmente, as teses do Lutero vão chegar na mão de membros da Igreja. E isso vai se passando para os escalões mais altos e, eventualmente, vai chegar no próprio Papa. A Igreja vai reagir às teses do Lutero e aí vai excomungar ele, vai expulsar ele como membro da Igreja e como fiel em 1520. Eles tentam convencer o Lutero antes disso a se retratar, ou seja, se Lutero dissesse que tudo que ele escreveu era mentira, se ele negasse tudo que ele escreveu, ele ia ser perdoado. Mas o Lutero se recusa e aí ele é excomungado, expulso da Igreja. E aí a situação se agrava e a Igreja passa a desejar a morte do Lutero, acusado de heresia, ou seja, de falar blasfêmias contra a Igreja. E aí elas passam a efetivamente caçar o Lutero para realmente matá-lo por suas ideias. Porém, o Lutero ele tinha apoio entre muitos membros da sociedade. E aí, nobres alemães vão esconder ele e impedir sua execução. O Lutero vai ficar escondido mais ou menos por uns 3 anos. E nesse tempo que ele fica escondido, ele traduz a Bíblia para o alemão. Lembrando, a Bíblia era escrita em latim e o Lutero traduz ela em alemão, justamente para apoiar o ponto dele de que todos deveriam ter acesso. Ao traduzir para o alemão, ele está dando acesso dos textos da Bíblia para a população alemã que não sabe falar latim. Enquanto Lutero está escondido, os camponeses vão dar início a uma série de movimentos de revolta pela Alemanha, mesmo que o Lutero não apoiasse esses caras. Eles acreditavam que era hora de dar início a uma revolução social, de lutar por melhores direitos e conquistar o que eles achavam que era de direito deles. Lembrando que isso se inicia quando o Lutero questiona a Igreja. Então, indiretamente, é a ideia de alguém pequeno confrontando alguém grande. Era o Lutero, que era só um monge, confrontando a maior organização, a maior instituição, a mais poderosa da Europa. Então era um cara sozinho lutando contra uma força muito poderosa, que era a Igreja Católica. E aí os camponeses veem isso como um símbolo. Eles querem ser o grupo pequeno lutando contra algo maior, que é a injustiça que eles sofrem, a falta de oportunidades e tudo isso. Então esses camponeses
início a esses movimentos de revolta. É óbvio que esses movimentos vão ser reprimidos com força pelos governantes e muitos camponeses vão morrer durante esse período. A ideia do Lutero era reformar a Igreja Católica. Ele queria que a Igreja reconhecesse onde ela estava errando e que ela pudesse consertar os pontos que estavam errados. Essa era a ideia do Lutero desde o começo. Ele queria consertar o que ele achava que estava errado na Igreja Católica. Só que, quando as ideias dele começam a se difundir muito rápido e de maneira muito contundente, começa a surgir uma nova religião, que é conhecida como luteranismo ou também protestantismo. Essa religião é uma derivação da religião católica, mas com preceitos que foram apontados pelo Lutero. E aí o protestantismo vai se desenvolver, vai se estruturar, mesmo que não fosse a intenção original do Lutero criar uma nova religião, isso acaba acontecendo. E aí, depois do protestantismo, vão surgir outras doutrinas religiosas que têm alguns aspectos em comum com o protestantismo, como a discordância com alguns princípios da Igreja Católica. Então, vão começar a surgir variações da religião católica, cada um com a sua interpretação de como as coisas devem funcionar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas na próxima aula. E para fortalecer isso tudo, essa questão dessas novas doutrinas que estão surgindo, em 1555 vai ser assinada a Paz de Augsburg. E aí fica definido que cada governante poderia escolher a religião de seus súditos, ou seja, cada rei poderia escolher qual seria a religião do seu país. E isso vai reforçar a ideia de que se criem novas doutrinas para atender os interesses do Estado. Lembrando, o rei, os nobres, todos esses caras estavam tentando fugir da influência da igreja. Mas e se eles pudessem usar a igreja e a Bíblia e a religião como forma de garantir o seu próprio poder? E é isso que muitos líderes vão fazer. Eles não vão fazer doutrinas religiosas como foi a do Lutero, que era realmente para melhorar as coisas. Eles vão fazer muitas dessas doutrinas para se favorecer, para reforçar a sua ideia de poder e manter o seu governo alinhado e centralizado. A gente vai continuar falando disso nas próximas aulas. Então é isso, nessa aula a gente para por aqui. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Se ficou dúvida, gente, mandem para mim, por favor, tá bom? Não deixem de mandar, não fiquem com vergonha. Mandem para mim as dúvidas, as perguntas de vocês, que eu vou responder, tá bom? Até semana que vem, um abraço, tchau.